A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória. Eu sou Dulce Maria e vamos estar aqui em alguns minutos num bate-papo muito legal e digo assim, restaurador, né? Porque quando alguém senta aqui na minha frente é porque Deus já encaminhou, Deus já está à frente, Deus já fez tudo o que tinha que fazer, né? Não é verdade? Então, eu quero apresentar a vocês nessa gravação, que vai ser uma coisa nova. Já tive ele na minha frente, nós já conversamos um dia, fizemos um podcast há um ano atrás, mais ou menos. Ela também já esteve aqui nos estúdios comigo, mas hoje estão juntos, né? Porque eles são marido e mulher, eles fazem parte, eles são uma família. E eu vou querer que eles mesmos se apresentem, eu vou querer que eles falem da vida deles. E assim está começando mais um podcast, diretamente da Central Podcast da Rádio Evangelizar. É isso. Você pode encontrar esse podcast dentro do Spotify, mas também no YouTube. Agora você nos vê, agora você vê os estúdios e vai poder ver também os nossos convidados. Desejar, Rosângela, querida, a paz de Jesus. A paz, Dulce, que alegria estar aqui novamente com você. A alegria é minha. Ronaldo Isso, Rorô, Dulce, né? Tudo bom, meus irmãos? Tudo ótimo, Dulce. Santo dia, Deus te abençoe você e sua família. Você, querido irmão que está nos acompanhando, é sempre uma alegria estar aqui na TV Evangelizar, solo de bênção, de graça de Deus. Exato. E estar com você, Dulce, é uma alegria, né? Estamos entre irmãos, em casa. Isso mesmo. E sempre, quando estamos juntos, é interessante que soma, né? Quando nós estamos com pessoas que edificam a nossa vida, ela soma. Então, estar com você, estar nesse podcast, é uma alegria tanto para mim quanto para a Rosângela também. É isso, são meus amigos. O Ronaldo falou muito certinho. É um casal que eu amo. Né? Posso dizer que mais do que um carinho, eu tenho um amor por vocês, né? Aprendi a respeitá-los muito, a admirá-los também, e hoje você vai conhecer um pouco mais do Ronaldo e da Rosângela, né? A Rosângela já veio aqui, contou um pouco da vida dela, como ela começou. Você vai encontrar também isso aí no Spotify e no YouTube da Rádio Evangelizar, né? E também do Ronaldo. Quando eu fiz com o Ronaldo, a gente não tinha YouTube ainda. É verdade. Era só pelo Spotify, mas hoje você vai conhecer os dois. Essa trajetória de vida, né? Também de superação. A gente sabe que não é fácil, mas são duas pessoas que se consagraram ao Senhor, que deram toda a sua vida. Nem sempre foi fácil, né? Como também na sua vida, não, né? Nem todo dia é fácil, não é verdade? Mas como é lindo e como é bom a gente olhar e conversar com pessoas que têm fé. Com o olhar de Deus, como as coisas mudam. Não é verdade, meus amados? É vocês que mandam aqui. O jeito que vocês querem, comente da forma que vocês querem. E vamos fazer um ping-pong. Sim. Ronaldo fala um pouco, Rosângela, assim, essa coisa que fica bem gostosa. Vamos lá. Como você falou, né, Dulce, que nós somos compromissados há 24 anos da comunidade Santa Cruz. Somos membros aliançados, né? E como você falava, né, há muito tempo eles estão servindo, somos casados há 22 anos, temos 3 filhas maravilhosas. E me vinha assim no meu coração, né, para falar sobre o sim. Quando a gente foi casar, a gente disse um sim. Quando nós fomos nos fazer o compromisso com a comunidade, com Deus, nós dizemos um sim. Porém, às vezes as pessoas pensam assim, eu disse o sim no dia do meu casamento, eu disse o sim no dia que eu me consagrei ao Senhor. Só que para ter tanto uma vida com Deus como um casamento, o sim tem que ser todos os dias. Verdade, né? Então, quando eu acordo, eu falo, estou dizendo sim para Deus, estou dizendo sim para o meu esposo, sim, né, para a maternidade. E eu acho que é isso que deixa a gente mais forte, saber que todo dia nós temos que viver esse sim. Com certeza, minha querida. Quando você disse o sim, aí você olhou um pouquinho para o Ronaldo, hein, Ronaldo? Sim. Esse olhar você já conhece o Ronaldo. Sim, já vi muitas vezes, né? Mas, de fato, é um sim diário. Eu penso que amor é uma decisão. Muito mais do que um sentimento, muitas vezes a gente vive num mundo em que se fala muito de sentimento, né? Então, eu sinto, eu faço, mas muitas vezes a decisão, a decisão mata a condição.
Então, se eu tenho essa decisão em amar, então todos os dias eu me decido a amar, né? E a decisão vai matar a condição, uma condição que está passando por um grande estresse, uma grande dificuldade, uma grande enfermidade, a decisão mata a condição. Então, para mim, a base do amor é a decisão, né? Eu com a Rosângela, como ela disse, temos uma história longa, conheci ela ainda adolescente, e naquela época Deus já nos preparava, né? Tive a graça de casar com a minha amiga, com a minha melhor amiga. Ai, que lindo. E isso soma Nós dentro éramos de um casamento. amigos. E ainda somos. Somos ainda. E isso fortalece muito, né? Diante de qualquer coisa, a amizade também sobressai muitas vezes a vontade própria, né? Agora, o sim é diário de fato. E esse sim, eu penso que como uma flor precisa ser regado todos os dias, né? O meu sim, ele pode virar não a partir do momento que eu não permito com que ele seja regado. Então, essa decisão em dizer o sim todos os dias, né? E o dizer o sim, muitas vezes, é um não ao outro, né? Engraçado que muitas vezes a gente fala assim... Exatamente. Né? Eu estou formando a pessoa enquanto esposa, enquanto casal... Paradoxo, como dizem, né? É uma coisa estranha isso. E dizer o não, Sim. muitas vezes, estou dizendo sim a ela, assim, à família. Então, é um desafio muito grande, mas que com Deus isso se faz claro, né? Isso é uma construção, né? É uma construção. Na palavra de Deus, dá para a gente colocar isso um pouquinho para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Eu vi que a Rô abriu em Salmo 128, aqui na Bíblia da Ave Isso. Maria. Essa passagem toca no teu coração, Rosângela? Eu estava rezando, né? E Sim. Deus me dava essa passagem. São Tomás de Aquino diz assim que o amor é o desejo de eternidade para o outro. Se eu amo o Ronaldo, eu tenho que desejar o céu para ele, né? E esse salmo vem dizer, né? Feliz quem teme o Senhor, né? E segue os teus caminhos. Aí ele vai, viverá do trabalho de tuas mãos, sua esposa será como uma vinha fecunda, teus filhos como broto de oliveira, assim será abençoado o homem que teme o Senhor, né? E vai falando da bênção daquele que ama a Deus, daquele que teme a Deus, aquele que tem a sua vida entregue a Deus será abençoado. Sim. Então, hoje em dia, por que muitos casamentos não dão certo? Porque não tem Deus. O que reina no casamento é o egoísmo, a competitividade. Exatamente, né? Então, quando eu temo o Senhor, tudo na minha vida muda. A paciência, a forma de olhar, né? São muitas coisas, né? O amor ao Senhor, eu desejar o céu para o Ronaldo. Sim. Então, no olhar de fé é diferente, Rosângela? Você não se vê de uma outra forma, a não ser na perspectiva da fé. Exatamente. E Deus como centro da vida de vocês, hein, Ronaldo? Eu acho muito interessante porque, assim, nós já vimos muitos casais, inclusive como a gente já tem um bom tempo de casado, e a gente já viu muitos casais que começaram a mesma caminhada que nós fizemos e que pararam no meio do caminho, né? Sempre é muito dito nos encontros de casais que tem que ter o tripé, né? Então, sou eu, a Rosângela e Deus. E esse tripé não pode ser enfraquecido. Quando uma das hastes, como esse tripé que nós estamos aqui, né? Sim, quando uma das hastes está capenga, ela perde a sustentação. Então, eu equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, eu tenho que deixar com que Deus seja parte conosco, mas, ao mesmo tempo, eu não posso desequilibrar, né? Então, se eu fraquejo, não adianta só minha esposa estar em Deus, depende de mim. Sim. Então, o tripé precisa ser bem elaborado com a perspectiva de que cada um faz o seu papel. Deus faz o seu papel, a Rosângela faz o seu papel e eu faço o meu. Se eu não estiver em Deus e com ela, eu enfraqueço. Sim. Então, essa dimensão que muitas vezes as pessoas não entendem, porque a gente vê muitos casais que esperam muito do outro, né? Eu condiciono a minha felicidade no outro. Então, poxa, eu não sou feliz porque minha esposa não fez isso. Eu não sou feliz. E você está condicionando o tempo inteiro a tua felicidade, que depende dela. Sim. E, na verdade, não. Tua felicidade depende de você. Então, eu preciso estar bem para fazer ela feliz, para estar com Deus, né? Então, esse desafio tripé. isso, é um hein? desafio, Sim. é um tripé que tem que sustentar. Mas e que também, Dulce, é maravilhoso de se viver, né? Porque muitas vezes a gente ressalta a dificuldade, mas a beleza de tudo isso, e aí vem os frutos de bênção, né? Quando você tem esse tripé alicerçado, os filhos em Deus, os testemunhos de vida, a referência que muitas vezes a gente se torna até mesmo para as pessoas de dentro da nossa família. 3 meninas maravilhosas, né? São uma bênção. Uma bênção de Deus. Todas a cara da Rosângela. É só Manu que é um pouquinho parecida com o Há controvérsias, viu?
pouquinho de cada Mas a um. Miriam é a sua cara. É. Eu acho. Né, Ronaldo? E o gênio do pai, né? Meu Isso Deus é do céu. verdade. O Polêmica temperamento com o do pai. Quando a palavra fala em videira bem fecunda, né? Essa fecundidade é o que Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá. Uma fé que não é fecunda é uma fé estéril. Sim. É fato. Vocês vivem essa fecundidade no Espírito, porque aí a gente pode já entrar um pouquinho no carisma de cada um, Sim. né? E esse caminho que vocês fizeram, lógico, casaram, vieram as crianças, mas tudo isso já dentro da comunidade Santa Cruz já. Isso. Foi um presente Você falava de Deus no pra sim, nós. aquele sim que você deu a Deus, o sim Sim. que você deu ao seu marido, né? Esposo, pai dos seus filhos. E é o sim na comunidade. É um sim só para tudo, Sim. mas com várias vertentes. Aham. É fato. Quando nós começamos a namorar, nós nos conhecemos antes da comunidade, mas tivemos a graça de casar assistido pela comunidade, né? Legal. E é muito interessante quando você faz um caminho de igreja com pessoas com o mesmo propósito. O que é Sim. interessante de ser de uma vida comunitária? É você ter irmãos que comungam do mesmo sentimento e que são corresponsáveis pela vida uns dos outros. Então, assim, quando nós entramos para a comunidade, nós temos esse respaldo, esse auxílio, né? E que nos faz, claro, germinar pelo carisma. Mas o interessante é que esse sim, e retomando ali o que vocês diziam, Sim. se fortalece quando você tem pessoas que vivem a mesma convicção. Né? Então, por exemplo, a nossa amizade. Por que a nossa amizade é tão boa? Porque nós estamos em Deus. E nós Exatamente. temos uma aliança, que nós temos os mesmos propósitos, os mesmos valores, e aí você começa a ver que a pessoa que tem os mesmos propósitos, os mesmos valores, acaba tendo até o mesmo gosto das mesmas coisas, e isso fortalece. Então, o sim também, para ser bem vivido e direcionado, ele tem que ser alimentado com propósito. Então, e aí vem de boas amizades. E daria para abrir um leque muito grande. Então, por exemplo, como que eu, casado, vou ter amigos que não vivem a mesma coisa que eu? Então, por exemplo, Bem vou interessante ver isso. um amigo que seja solteiro, né? Não dá certo. Nada contra. Não, eu É. posso ter Mas- inúmeros Até porque na amigos. comunidade também Claro. tem Sim. muitas pessoas que... Temos né? muitos amigos. Só que amigos de aliança que eu vou viver, que eu Sim. vou... Eu tenho que estar próximo de homens casados para fortalecer a minha convicção. O Papa João Paulo II dizia que o maior evangelizador de um jovem é um outro jovem, de um casal é outro casal. Sim. E isso é muito importante, porque para mim fortalecer o meu sim, eu preciso alimentá-lo. Então, eu alimento com pessoas que vivem os mesmos propósitos, que sim. têm os mesmos valores. E isso fortalece. Né? Com Então, certeza. quantas vezes o nosso sim se fortaleceu pela vida comunitária, pelos amigos, irmãos que falam, olha, eu estou vendo que você não está bem, estou rezando por você, estou em unidade com você. Que inclusive exortam, né? Exalta. Sim, E o verdadeiro sempre amigo faz apontando- isso. Né? sempre apontando o caminho certo. Né? Isso é importantíssimo. Aí eu vejo a fecundidade, né? Sim. Eu sou muito dessa palavra. E quando a Rosângela leu aqui, a minha Bíblia é diferente da sua. É. A minha Ave Maria, a minha está no 127, a tua 128. E ela fala muito, de ponta a ponta fala nessa fecundidade, né? Fala da mulher, fala do marido, fala dos filhos, Sim. fala de um caminho, né? Que é traçado por Deus e de um plano que Deus tem para nós, né? É. E aí, no versículo 5 diz que de Sião te abençoe o Senhor. Agora, assim, interessante, Dulce, o que antecede essa palavra, porque a palavra vai dizer assim, né? Feliz é aquele, né, que teme o Senhor. Sim. E aí, claro, vai dizer dos frutos que virão. Mas tudo isso vem de uma experiência. Né? Então, feliz sou eu por Deus ter me abençoado tudo isso. Mas como que eu cheguei a ter este coração? Justamente por um querigma, que nós tivemos uma experiência com Deus, que nos fez olhar a vida de uma outra forma. Muitas vezes nós estamos falando para pessoas que muitas vezes não tiveram nenhuma experiência com Deus. Então, é exatamente os passos que nós precisamos seguir, precisa respeitar uma ordem. Aquele que vai ser feliz na sua vida e vai ter tudo próspero é aquele que teve uma experiência com Deus e que por esse amor foi contagiado, né? Então, e aí vem justamente a prosperidade da decisão em Deus, Na né? verdade, quem é feliz, que o Senhor já declara isso aqui, né? Através do salmista, é porque disse sim. primeiramente. Exatamente. Exatamente. Como um sim abre. Fale um pouquinho desse sim, né? Porque aí lembra muito a sim Maria, transforma lembra a muito os vida, grandes profetas que disseram sim a Abraão, então falou sim, Sim. cegamente, nem questionou Deus. Exatamente, Largou igual o tudo. Ronaldo estava falando, né? O sim que transforma vidas, né? Vou falar um pouquinho sobre o sim na comunidade, Sim. né? Porque nós estamos ali o tempo todo evangelizando,
né? O tempo Deixa eu só te todo. interromper. Quando você falou que você deu o teu sim primeiramente a Deus, porque você já fazia parte de um grupo. Isso. Conheceu o Ronaldo, deu um sim no sacramento. Esse sim à comunidade é vamos dizer assim, um desmembramento do primeiro sim? Isso? Você só deu sim à comunidade porque você tinha um casamento alicerçado? Também? Dá força nisso? Também. Antes de dizer sim ao casamento, eu dei sim a Deus, né? Numa experiência de querigma fortíssimo, que qualquer dia eu posso, né, partilhar isso com você, certeza, né? Com certeza. Eu era muito jovem, né, num retiro de jovens, e a partir dali eu senti que eu não poderia viver mais da mesma forma. E daí nós somos cofundadores da comunidade, né? Sim. Então, junto com o Eliezer, nosso fundador, a Regiane e o Claudinei, a gente começou a sentir que esse sim não tinha que ser um sim simples, tá ali só na paróquia, não que não seja importante, mas Deus pedia algo a mais desse nosso sim. Aí foi que nós, né, sentimos no coração, né? O Senhor plantou esse carisma no coração do Eliezer e o nosso sim se transbordou, né? Aí veio o sim do nosso casamento, né? Que um sim de dizer, né? Todos os dias eu quero, né, fazer o Ronaldo um homem feliz, um homem realizado, estar do lado dele, levar ele para o céu, né? Mas a comunidade, ela ajuda muito nesse sim, como ele falava, Eu tinha né? falado antes, mas o casamento foi dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Já servindo a comunidade. Nós nos casamos quando a comunidade tinha 2 anos. Agora, eu queria só retomar esse ponto que a Rosângela falou. Sim. Que você vê a força de um sim, como você disse, um querigma, né? Você disse sim a Deus. A partir daquele momento que você deu o seu sim, as consequências da sua vida são baseadas nesse sim. Então, por exemplo, a vida que eu estava vivendo lá fora não era a vida que eu sonhava. Pedi para Deus uma pessoa que me construísse, que me levasse para o céu. Deus revelou, né? E colocou a Rosângela na minha vida. Amém. Aí, o sim à comunidade. São todos esses sims que nós tivemos. O sim à vida, né? As filhas que vieram. E todos os outros sims que nós damos todos os dias, mesmo os pequenos sims, que são no dia a dia, de pequenas decisões, são consequências de um querigma. Então, isso é muito interessante, porque essa experiência é uma experiência transformadora. Então, para quem está nos ouvindo hoje, eu queria deixar justamente esse recado. O seu sim para Deus vai ser o divisor de águas na sua vida. A partir do momento que você disser o seu sim e a convicção do sim, né? Senhor, eu te permito entrar na minha vida e a partir de hoje eu não quero eu por mim administrá-la. Eu quero que as minhas decisões partam do Senhor. Quantas vezes... A Dulce sabe muito bem disso, eu vejo você fazendo isso como testemunho. Quantas vezes as inspirações para um podcast, para uma pregação, os sims da sua vida são baseados diante do sacrário. Você vai na fonte e transborda. E é exatamente esse sim que nós damos a Deus que vai nos fortalecendo. Então, é muito importante essa convicção. Eu acho que é uma mensagem muito interessante de deixar para quem nos ouve e nos assiste, que o seu sim a Deus irá transformar a sua vida com toda certeza, né? Ele te compromete, você é responsável desse sim? Como que funciona assim no teu dia a dia, Rô? Chamo ela de Rô porque... No sim do Ronaldo, você diz, né? O Ronaldo falando, né, sobre a questão de... né, a gente falando sobre a comunidade, me vinha assim, o sim à vida, o sim ao casamento, o sim a Deus. Eu acho que entra nessa pergunta que você fez. E o sim a eu ser esposa e mulher no meu papel de mulher e ele no papel de homem, de marido, de pai. Porque o que acontece hoje em dia, né, no casamento aí fora, que estão invertendo os papéis. Né? Então, você não ajuda no sim do teu esposo. E o esposo não ajuda no sim de você como mulher. Porque você está invertendo os papéis, né? Não que uma mulher não possa trabalhar para ajudar o seu marido, né? Isso hoje precisa, hoje na realidade de muitos. Mas
Por favor. Às vezes, a mulher, ela esquece do papel de mãe, de esposa, daquela que cuida da casa. O marido, às vezes, esquece o papel de provedor, daquele que leva a Deus, que protege a tua família. Então, quando eu vivo a minha vocação de mãe, de esposa, eu estou ajudando no sim do Ronaldo. Porque Aí eu você estou diz, Rô, por fazendo o meu exemplo, papel. Muitos não somos esses colaboradores um com o outro. Por isso que a gente casou, né? Sim. Senão a gente ia viver sozinho. Eu, às vezes brinco com meu marido e diz assim, eu não sou largada, eu tenho meu marido, né? Mas precisamos colaborar um com o outro. Exatamente. Agora, interessante também, né, Dulce? A importância do entendimento de tudo isso, né? Você vê o caso da Rosângela. Nós começamos a nossa vida, éramos solteiros, casamos, um casal sem filhos, e nós estávamos em missão o tempo todo, né? A Rosângela cantava, nós estávamos juntos em missão, tá? Chegou no momento que veio a Miriam, e aí a Rosângela entendeu que ela precisava focar, neste momento, a maternidade, sim, a educação, ao zelo. E, ao mesmo tempo, ela tinha que me permitir estar em missão. Estar em missão, porque ajudando ele a dar o sim. Que desafiador isso, hein? Então, assim, é lógico que ela entende o sim dela, ela deu sim à vida, mas também ela teve esse despreendimento, né? Porque, assim, tudo era junto. Quase uma renúncia, Ronaldo. É quase sim, uma renúncia total. E aí, quando ela faz isso, ela se torna como se fosse um pedestal para dizer, certo, vai que eu estou te abençoando. Suporte, né? Suporte. Eu estou aqui cuidando de tudo isso para que a nossa missão continue pela sua voz nesse momento, né? E não que sempre tenha sido fácil isso para você também. Não. Foi difícil, né, no começo. Mas nós tínhamos Deus como primeiro na nossa vida, né? Então, eu sabia que o Ronaldo precisava estar lá, por mais difícil que fosse. E também ele é feliz e realizado na evangelização. Eu não poderia impedir isso, né? Então, foi, assim, muita luta, muita renúncia, mas que também não foi tão difícil. Quando você sabe que você nasceu para Deus, né? Você sabe da vocação do outro, né? E o Ronaldo, quando estava, né, em casa, junto comigo, sempre foi um marido muito presente, um pai maravilhoso. Então, isso fazia diferença, né? Porque quando ele estava, ele fazia o papel de esposo, o papel de marido, né? Então, isso faz a diferença. Aí que, né, eu digo, né? De um colaborar com o outro. Sim. Porque uma coisa, ele tem o papel, você tem. Ele é o papel é dele, ele tem que fazer. Não, por vezes ele vai se sentir fraco, ele vai se sentir dividido, e você também dividida na missão, porque você é esposa, mas também está na missão. Uma coisa que eu passei na minha vida, e rapidamente aqui, só para colocar como uma... Muito obrigada, meu amigo. Que é mais para o nosso convidado aqui. No caso, aqui é xícara para ela. Obrigada. Moça, você não dá vergonha aqui, viu? Muito obrigada, Gabrielzinho. Quem prega em casa sou eu, né? Sim. Diferente um pouco. Às vezes, homem, normalmente, que prega e sai, tá? Em casa é um pouco diferente. Deus chamou Paulo mais para outra vida mais pastoral, assim, e a Giovana também, parecidas os dois, né? No começo foi difícil, né? Quando meus filhos eram pequenos, dizia, a mãe está saindo de novo, né? Então, de repente, eu fui rezar e perguntar ao Espírito Santo como eu agi em questão. Porque, assim, a visão de mãe, sempre está aí fazer as coisinhas gostosas para a gente, é a que dá colo, é a que dá mimo, sempre aquela ternura é a mãe. A mãe sai de novo. Essa questão de fechar a porta e sai do outro lado, eu vi que não estava fazendo bem para os meus filhos e, às vezes, um pouco também para o meu marido. Mesmo que diz assim, vai tranquila, vai que eu tomo conta. Opa, aí tem alguma coisa. Eu estava fazendo algumas coisas erradas. Eu via que a missão não poderia ser não é empecilho, mas entrou como se fosse um ciúme no meu relacionamento. Tanto com meus filhos como com... Sabe, não podia ser meu inimigo, não podia ser inimigo deles. Sim, a missão. Exatamente. A mãe está indo em missão, a missão está roubando. Jesus está roubando minha mãe e está roubando a minha esposa, entendeu? Mesmo que eles não falassem isso de jeito nenhum, e nem, sabe? Mas você sente, né? Mas a senhora vai de novo... Mas a senhora, hoje de novo, né? Então, assim, era palavras que eu ouvia quase que diariamente. E aí eu falei, não, rezem pela mãe, façam uma Ave Maria pela mãe. E falei, gente, não, eu não posso ser uma pessoa dentro da minha casa e uma fora. E aí eu pedi ao Senhor que me fizesse uma só.
Uma só. Como? Não sei. Falei, Senhor, se vire, no bom sentido da palavra. Sim, falei para o sim. Espírito Santo. Porque é isso que o Senhor quis de mim e é isso também que o Senhor está fazendo deles. Até que o Senhor foi chamando meu marido para missão também. Missões diferentes, mas também tem mas missão. também. Tem reuniões, tem hora santa que ele tem que fazer. E ela também, formações de cerimonial. Ela começou como coroinha e hoje é cerimonial. Eu coloco isso um pouquinho dentro do contexto da vida deles, porque tem famílias que estão se identificando com a Sim. gente. Né? Eu queria dar um testemunho. em A cima de missão não você. pode ser uma... Sim. E você dizendo assim, me recorda um testemunho que foi muito forte na nossa vida. Ao longo desses anos na comunidade, são 24 anos, uma história linda, né? Eu nunca tive uma crise, assim, no sentido de dizer, eu acho que eu não estou no local certo. Deus sempre me fortaleceu Sim. no meu sim, né? Mas uma única vez nós tivemos uma crise enquanto família. A Miriam, a minha primeira filha, ela teve um probleminha no processamento auditivo, então ela teve que repetir de ano. E o fato de repetir de ano na escola, porque a alfabetização dela demorou um pouco mais do que a outras crianças, fez com que nós nos culpávamos muito. Estamos muito em missão, estamos saindo demais. Então, aquela cobrança enquanto pais. E eu lembro que nós sentamos na mesa em casa, porque em casa nós temos assim que todas as decisões saem da mesa. Jesus, inclusive, direcionava todos pela mesa. Então, é um grande ensinamento do próprio Senhor. Que bom. E ali a gente chegou na mesa e sentamos com as crianças pequenas e falamos, olha, o pai e a mãe vai estar parando esse ano com a comunidade, nós vamos pedir um ano de licença para a gente se dedicar a vocês. Afinal, a Miriam reprovou já de ano, precisa de uma atenção maior e o pai estando em missão não vai poder estar tão presente. Quando eu já tinha tomado essa decisão com a Rosângela, chamamos elas para informá-las. Quando a gente falou isso, olha como a Miriam é usada por Deus, pequena de tudo. Pequena. Ela pegou e olhou e falou assim, pai, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos felizes com Deus. Quantos aninhos? Eu acho que ele Ela viveu tinha 7 anos. 7, 8 anos. 7, 8 anos. Nossa. E aí, naquele momento, foi a voz de Deus, assim. Nós pegamos, nos abraçamos e ali a gente Nossa, que chorou, lindo. a família, e renovamos o nosso sim, porque todo 14 de setembro nós renovamos o nosso sim com a igreja. E ali nós renovamos. Então, assim, o que eu ia te dizer, Deus, que muitas vezes a gente viu, inclusive pessoas da nossa família, muitas vezes que diziam, nossa, você vai sair com seu filho no frio. Curitiba é tão fria hoje, por exemplo, 5 graus de manhã muito isso. cedo. E eu vou dizer para você que foi o melhor ensinamento. Hoje as minhas filhas são consagradas ao carisma, são consagradas à Nossa Senhora. Maravilha. Então, faz um caminho lindo de castidade, de namoro. A Manuzinha também, um anjo de Deus. Mas isso que eu digo, se eu fosse pela palavra das pessoas, muitas vezes eu não estava perseverando. O que me fortaleceu foi a convicção do sim. E eu acho que isso que é determinante para uma vida em Deus. Né? Se você está convicto daquilo que você assume. Né? E 2 pontos que eu quero colocar, né? O exemplo dos pais. Sim. É muito importante, né? Hoje as nossas filhas seguem o mesmo caminho. Por ter visto a nossa entrega sincera, verdadeira, de amor, né, a Deus. Então, elas enxergaram nisso. Eu também quero viver isso, né? Então, isso é muito importante. Contagiante isso. Exatamente. E o segundo ponto, né, quando a gente falava sobre sair muito, estar em missão, eu sou o suporte do Ronaldo. Então, muitas vezes eu cheguei e falei, amor, olha, tá demais, né? Veja aí a tua agenda, né? Então, eu também, uma vez fui fazer um curso, né? Uma escola de formação no Rio Grande. Eram 3 vezes ao ano durante 2 anos. Eu ficava 7 dias fora de casa. E o Ronaldo ali, segurando, né, as pontas na casa, com as crianças, né? Certo. Então, mas daí eu voltava e a minha atenção era para elas, né? Certo. E quando eu exagerava também o Ronaldo falava. Então esse cuidado, né? Esse ver, às vezes é importante, né? O outro falar, olha, você não acha, né? Vamos sair, Esse vamos. equilíbrio, né, Exatamente. E que às vezes o outro não consegue ver porque tá ali, né? Sim, é verdade. Naquela empolgação, tal. Então o outro chega e aponta, né? Com amor, né? O Ronaldo disse que, para ele, o sim sempre foi, né, em questão da missão. Já houve vezes você
Eu disse, meu Deus, o que estou fazendo? Deu vontade de parar? Sim, eu acho que Na eu verdade, mais acho que todos nós, acho que já teve uma hora assim. Sim. Agora, interessante... Não dúvida da missão, Sim. não é Sim. dúvida do nosso chamado, mas é o lado humano. Exatamente. E nós passamos né? por fases e fases de crise, né? É interessante que, como que Deus é, né? O fato de você viver a dois, e quando Sim. os dois têm o mesmo coração, um fortalece o outro. Então, eu lembro que, numa época na comunidade, a Rosângela passou por uma crise muito grande com ela, e ela queria sair, não quero renovar os compromissos, eu quero parar, estou cansada. Eu vou perguntar para ela isso. E eu dizia... Ela vai falar para mim isso. Sim, eu passo a minha versão, aí você vê a dela. E eu dizia, você não vai sair. Você não vai sair, você está comigo, porque eu não saio e você tem que ficar comigo. E trazendo mesmo ela, até Sim, mesmo, sim. não digo amarrada, mas empurrada. Vai. E até eu até digo assim, não com vanglória, mas já falei isso para a Rosângela, que eu ajudei a formar a formadora que ela é hoje dentro do Isso é carisma. verdade. Não tenho Porque dúvida ela, pelo meu sim e pela convicção que nós tínhamos, mas que naquele momento ela estava com o olhar desviado para um outro foco, ela continuou por mim, né? E ela continuou fortalecida no meu sim. E aí, logo depois de tudo isso que ela passou e ela saiu daquela fase que ela estava vivendo, logo veio o convite para ela assumir a formação geral da comunidade. E já fazem muitos anos isso, mais de 10 anos, a Rosângela é formadora geral todo esse tempo. Aí que eu vejo os frutos do sacramento Sim. do matrimônio, né? E é Coisa isso que maravilhosa. um fortalece o outro, né? E o Ronaldo, né, nesses outros 5 que eu tive que dar a formação, foi o que acreditou em mim. Nem eu acreditava tanto na Que minha lindo isso. capacidade, né? E ele, não, amor, vai lá, você é capaz, você tem vontade, você tem ideias, né? Então, o Ronaldo foi aquele que acreditou em mim, Sim. sabe? Deus, depois o Ronaldo, a comunidade, né? Quando eu estava passando, né, por essa crise, Sim. às vezes ele chegava, Rosângela, você não pode agir assim, você tem que pensar assim. Às vezes eu ficava braba, né? Lógico, mas E daí que não- depois eu parava, não, Natural ele tem isso. razão, né? Ele tem razão, né? Porque quem me ama mais? O Ronaldo, né? Quem te De conhece todo- mais. Exatamente. Quem conhece mais um ou outro. Porque isso aqui que você está falando também é recíproco, né? Sim. Às vezes que ela também te exortou, Muitas vezes, né? Como muitas. tu falou, assim, olha a tua agenda, vai O devagar. interessante, assim, né, é que geralmente os casais são opostos, né? Dificilmente você vê o casal Sim. que são idênticos. E os opostos se atraem, positivo e negativo, passa energia. Claro Então, que sim. e a Rosângela, muitas vezes, porque eu sou muito empolgado. Então, se você falar para mim assim... Um é sanguíneo e outro é colérico, é? Colérico. Ele é Ele é colérico. colérico e eu sou Total. sanguíneo. Aí, quando eu entro para alguma coisa, eu já entro, mesmo se for para varrer um chão, eu vou varrer com a maior intensidade. Né? Lembro que uma vez me deixaram responsável pelo banheiro da comunidade. Ah, meu Deus do Num céu. retiro. Num retiro. E eu rezei pedindo a Deus que todos que passassem por lá tivessem uma experiência com Jesus. Com os banheiros. Nos banheiros. Que E nós maravilha. colocamos fotos, colocamos... Adesivo. Tinha com... até para fazer enxaguante bucal no banheiro. A gente, olha, aí as pessoas, quando foram dar testemunho no final do retiro, dizia eu nunca fui tão amado na minha vida desde os dentro de um pequenos banheiro. sinais, inclusive dentro do banheiro. Era uma forma legal. de carinho, Mas, né? assim, De eu sou acolhida. eu sou Amei. muito intenso. Eu vi Jesus no banheiro, né? Exatamente. E aí, assim, eu sou muito intenso. Mas mesmo essa intensidade, muitas vezes, ela acaba se virando euforia. Claro. E aí é onde que eu tenho a Rosângela como aquela que segura, fala, amor, calma, não é bem Ou assim. você tem esse jeito, sabia? Ela é mais Tem. centrada. De nós dois, a pessoa centrada é ela. Sabe que eu e Paulo fomos formadores de noivos por muito tempo na Aham. arquidiocese, muito. Antes de eu assumir a renovação carismática, a gente foi formador. E a gente pegou aquela época, a primeira etapa de fazer em casa. Onde os encontrões o arcebispo não quis mais, né? Aí era personalizado. O casal vinha em casa fazer a formação. E eu vou fazer umas perguntas aqui, né? Um ping-pong rápido aqui. Já. Que uma das coisas que eles não gostavam que a gente fizesse. Ele dizia assim, Ronaldo ou Rosângela, o que você mais gosta? Aí vamos começar pelo lado bom primeiro. O que você mais ama e gosta e admira no Olha, Ronaldo? eu admiro muito no Ronaldo a alegria dele.
O Ronaldo, ele já acorda bem-humorado. Oh, meu Deus do céu. Sabe? Tudo Então que eu não isso... sou. E eu também não. Os hormônios não deixam. Então isso faz toda a diferença na nossa vida. Sem contar todas as outras coisas. O homem de Deus, o cantor, o trabalhador, Oh, meu o Deus. pai. Tem um infinito. anotado aí, Ronaldo. Mas... Pode continuar que eu tô gostando. Mas a alegria dele é uma coisa, né? Às vezes eu falo, ai, tua alegria me irrita. Mas, Tão bonita que é. mas Louvado seja Deus. nos ajuda, sabe? A enfrentar tantas coisas, né? Com alegria. Mas é isso que é bonito. Né? Assim, porque tem uma coisa assim, acho lindo e admiro. Porque eu acho a admiração profunda. Acho lindo porque, de fato, é a primeira coisa que você... O que você acha lindo? Não estou falando da parte física do seu Sim. marido, mas lindo nele. E depois, o que eu admiro no meu marido? Aí, mais profundo. Vamos lá. Diga, pontue. Duas as coisas. O homem de Deus, que ele é fiel. Amém. O Ronaldo, a gente já passou por muita coisa na nossa vida. Tivemos que superar problemas financeiros, muita coisa. E ele sempre foi fiel a Deus. Ele nunca falou assim, eu não vou na igreja, porque ele já teve oportunidades de trabalhar à noite ganhando muito. Pois ele disse não por causa do trabalho para Deus, da evangelização. Então, isso eu admiro nele, sabe? Porque qualquer um iria dizer, não, eu vou ganhar mais porque eu tenho uma família. A fidelidade dele. Exatamente. Bonito. Esse sim a Deus, eu admiro isso nele. Que bom, Agora- né? Então, Agora eu vou fazer o ping-pong. Sim, A eu- mesma coisa. O que você acha lindo nela? Porque Sim. linda sua esposa tem bastante. A gente já vê que é uma mulher linda, né? sim. Mas o que você admira na rua, assim? Sim, uma das coisas que eu acho incrível na Rô é a sensibilidade dela. Ela tem uma sensibilidade a todos os assuntos, a todas as coisas. Então, como o coração de Maria, que é sensível à vontade de Jesus e fala, olha, não tem mais vinho, né? Sim. A Rosângela tem muito essa sensibilidade. Então, e isso faz toda a diferença, porque muitas vezes ela antecede as coisas, Deus já revela o coração. E essa sensibilidade dela faz com que ela se preocupe comigo, com as crianças, com a casa, os detalhes, né? Então, isso Sim, faz toda a sim. diferença. Então, eu acho que uma das A coisas sensibilidade a sensibilidade dela é algo muito... Mas tem que ter mais alguma outra coisa. Mas Mais tem uma. várias, eu posso não, falar. mas pode falar. Sim, Aqui a Rosângela, deu pra contar. Sim. Que ela falou de você aqui. sim, a Rosângela... Mulher detalhista, né? Ela é uma grande mãe, né? Uma grande esposa, cuida dos detalhes, acho que justamente por essa sensibilidade. Sim, sim, É uma sim. pessoa muito carinhosa, uma pessoa que expressa muito o que ela sente. É interessante que eu venho de uma família que nós, inclusive no dia do aniversário, era parabéns, só, né? E a Rosângela é todo afetiva. Natal, nós nunca preparávamos nada de Natal. A Rosângela, inclusive, ela cuida dos detalhes do tapete que entra na casa de Natal, Que lindo. o banheiro, todos os detalhes da casa. Então, ela tem essa sensibilidade e ela materializa isso. Então, isso faz toda a diferença. bonito, Né? É certeza. algo que eu, rústico, né, que ele fala bruto, rústico e sistemático, chego com uma pessoa sensível, com delicadeza, com elementos que fazem essa delicadeza materializar. Então, isso faz A toda a gente diferença. vê, assim, além de ser um grande pregador, nessa hora tem dificuldades para falar. Né? Fica vermelho. É porque às vezes a Italiano tem gente... jeito. Italiano, né? É isso aí. Mas que lindo ver isso vocês. Sabe por que eu fiz isso propositalmente? Porque tem muita gente que vai nos assistir, né? E que talvez esteja se identificando e precisa ouvir isso, né? Tem pessoas com casamento já por um fio, né? Sim. Agora peço que vocês olhem para uma das câmeras e continue esse ping-pong em poucas palavras. Já estamos chegando ao fim, viu, gente? E coisa legal é isso, né? Mas alguém que está querendo desistir da vida, acho que casamento não vale mais a pena, né? Ou que vive a vida por viver o dia a dia, trabalha demais e nada contra deixar as crianças com parentes, Sim. ou deixar as crianças em algum lugar, mas não se valoriza mais a família. Eu vejo em Exatamente. vocês assim, por isso eu trouxe vocês aqui. Não porque são duas pessoas perfeitas, gente, né? Mas justamente porque a gente se ama, a gente se gosta, conheço a vida dos dois um pouco, né? Vejo a trajetória deles dentro da comunidade. E vocês ouviram um pouquinho da vida deles aqui, né? Se você for um pouquinho lá para trás, tem um podcast com a Rosângela, tem um só com o Ronaldo. E aí você vai ver um pouquinho, conhecer um pouco, né, da vida de cada um. Mas fale um pouquinho assim, né? Os dois, e podem até um interromper o outro para
para um casal que talvez esteja começando agora, ou um que já está mais ou menos com 20 e poucos anos, 30, e parece que vai acabar. Parece que Sim. não tem mais sentido. A parte da afetividade, a sexualidade, parece que já não... enfim, vocês entenderam, né? Sim. Aquele turbilhão de dificuldades, de desafios, e parece que vão se separar. Né? Talvez muitas pessoas, ou que estão casados, mas que não encontram mais sentido no casamento e virou uma amizade, às vezes, só, né, por viver. Sim. O que vocês teriam uma palavra que possa incentivá-los, possa... Eu gostaria de deixar 2 pontos. O primeiro é o que a gente acabou de falar, da admiração. Às vezes um casamento está acabando porque você não admira mais o outro, você não consegue ver nada positivo nele, você só olha os defeitos, Então, para. O que fez você se apaixonar e depois essa paixão virar amor? Impossível que tenha acabado tudo isso, né? E conversar sobre isso. E o segundo ponto, né, envolvendo a família, os filhos, é que em todo lugar nós somos substituíveis, né? No emprego a gente pode ser substituído, na igreja a gente pode ser substituído, menos na nossa casa. Menos como pai, como mãe, como esposo. Então valoriza aquilo que tem um real valor, né? E tudo aquilo que vale muito, custa muito. Então, custa ser uma boa esposa, uma boa mãe, você tem que morrer para você, né? Então, se está custando, é porque vale a pena, né? Ajuda também? Procurar ajuda, por exemplo? Nossa, algum encontro muito, de casais? muito. Se há muito. necessidade de uma terapia com psicólogo, Sim, vale a pena isso? vale a pena, sim. Porque às vezes você está passando por um momento difícil que você não consegue enxergar. Para salvar o casamento. Exatamente. Então, se você vai numa terapia, você vai ver o teu humano. Não, isso não é o meu marido, é o meu humano. Então, eu começo, né, a descobrir isso. Como nós temos a comunidade, eu vou até o meu formador, eu vou até um fundador, vou até um intercessor e peço para rezar, né? Uma palavra, então isso é importantíssimo. A gente não consegue caminhar sozinho, ninguém chega no céu sozinho, a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Sim, que bom isso, Ronaldo. Sim, então, para mim, assim, tudo na vida, como a gente já tinha falado, decisão mata condição, né? Eu acho que quem está nos ouvindo, a primeira coisa que tem que ter dentro de si é qual a sua convicção. E diante disso, você ter a sua decisão. Eu me decido em amar. Então, se eu estou decidido a isso, eu vou pegar o ônus e o bônus de tudo isso, né? Diante das dificuldades, eu vou caminhar com a minha decisão. Diante da alegria, eu vou caminhar com a minha decisão. E aí a decisão mata a condição. Então, independente do que você está vivendo, se você se decide por aquilo, e você está em Deus, Deus transborda. Então, o recado que eu quero dizer é que, primeiro, Deus tem que fazer parte da sua vida. Dificilmente alguém consegue hoje, nos dias atuais, sustentar o sacramento do matrimônio sem trazer Deus para dentro da sua realidade. Porque muitas vezes a gente se decepciona tanto com o outro porque somos humanos. E que se não tem a convicção do sacramento e aquilo que você estabeleceu diante de Deus, você não se sustenta. E até mesmo, já aconteceu, e nós já estamos há 22 anos casados, momentos em que a gente achava que não ia conseguir mais viver junto, por causa da dificuldade de discussões, e o sacramento nos sustentou. E aí o sacramento nos sustenta, a comunidade a também. comunidade nos sustenta, os amigos, na vida de vocês, exatamente, né? Os amigos, e aí diante dessa decisão, você move o mundo para você se sustentar. Então, é isso que é importante. Porque muitas vezes, hoje em dia, é tudo muito descartável, né? Tudo que você come é descartável, e aí as pessoas trazem isso para dentro do relacionamento. É comum você ver pessoas que já foram casadas 7, 8 vezes e não são felizes. Então, até inclusive, esse tempo atrás, eu conversei com um amigo que ele casou 5 vezes, ele dizia, maldita a hora que eu separei da primeira. Porque era muito mais fácil eu corrigir e melhorar do que eu ter me separado. Sim, sim. Então, assim, para mim, essa é a receita, né? Você ter a convicção da sua decisão, você estar em Deus e o diálogo, que é a porta aberta para qualquer também, coisa. Ronaldo, Rosângela, o engajamento, né? Eu vejo assim, tudo bem, a pessoa, eu tenho fé, eu casei no religioso, diz a pessoa, mas aí leva a vida como quer. Chega a primeira crise, pá, né? Aqui vamos parar, vem um problema financeiro, né? Que eu acho também, né? Todos nós fomos afetados um dia por problemas financeiros, traição.
Sim. A própria doença mesmo, que pode, né, acarretar um dos dois. E aí a fé como é diferente, uma pessoa engajada, uma pessoa que tem, como você falou, amizades que possam te levar também, né, que somem com você, né, porque tem amizades contrárias, né, isso a gente não sabe se dá para chamar amizades, porque para te levar para o buraco isso tem bastante verdade, gente, larga mão, gente. Né, você é jovem, você tá boa. Para que você está sofrendo, né? Desculpa, é sistema novela da vida, né? Uhum. Você tá bonita, você tá inteira, ele tá acabado, ou vice-versa, entendeu? Esse é o que o mundo te fala, entendeu? Mas muito obrigado, foram palavras, foi um momento lindo, pena que termina, né? Mas eu penso que vamos ter outras, olha aí, chegamos exatamente no seu tempo, né, Gabrielzinho? É o tempo do nosso podcast, mas hoje foi esse bate-papo muito gostoso, Ronaldo e Rosângela, meus amigos, irmãos de comunidade, digo assim porque eu já me identifico também. muito com essa chaga de amor, né? Ser esse sinal, né? Sim, de amor no mundo, né? No mundo. E você vai encontrar esse aqui e mais outros, também com o Ronaldo, também com a Rosângela, no Spotify e também no YouTube da Rádio Evangelizar. Muito obrigado também pela sua companhia com a gente aqui e até o próximo podcast. A Ele e a Glória com Dulce Maria. Você ouviu A Ele e a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.